A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando aí nesse trimestre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E hoje vamos estudar a lição de número 7, que tem aí por data 13 de novembro de 2022. E o título da lição que nós vamos estudar hoje é A responsabilidade é individual. O textuário da lição se encontra ali no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, que diz assim: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A verdade prática da lição destaca que, para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Queridos, após ali a destruição de Jerusalém, e com o exílio babilônico, havia ali uma compreensão equivocada na mente dos israelitas, pois eles não admitiam que o juízo divino trazido sobre a nação era correto, visto que os pais haviam pecado, porém os filhos estavam carregando indevidamente as consequências dos seus erros. O castigo sobreveio, então, em razão da rebeldia contumaz dos israelitas e permaneceria ali sobre todos os que continuassem na condição do pecado. O fato, queridos, é que a dureza de coração e a cauterização do entendimento deles eram tão intensas a ponto de pensarem até que Deus estava sendo injusto com a nação ao trazer ali tamanha punição a eles. A ignorância do povo, assim como a procura por justificativas insustentáveis, eram aí sinais da cegueira espiritual. Em vez ali de buscarem a face do Senhor com lágrimas sinceras de arrependimento, vestiram-se de saco e cinza, humilhando-se perante Deus e se converterem de seus maus caminhos. Eles então preferiram questionar os caminhos do Senhor. A mensagem de Deus ao profeta ali tinha um caráter normativo para os israelitas, que sofreram com o cativeiro. Eles então deveriam aceitar o castigo divino e converterem-se ali dos seus maus caminhos, pois a promessa de Deus ali era a restauração completa da nação. Do outro lado, a mensagem também possuía um caráter escatológico, indicando ali a maneira como Deus lida aí com todos os pecadores. A base da lição de hoje, meus amados irmãos, se encontra no capítulo 18 do profeta Ezequiel, ali do versículo 20 até o versículo 28. Então, se você não tem uma lição em mãos e quer acompanhar esse estudo bíblico, faça a leitura desse texto sagrado. Ezequiel, capítulo 18, do versículo 20 ao 28, A introdução da nossa lição diz assim: o ponto de partida desta lição é uma máxima muito usada em Jerusalém e também entre os exilados de Babilônia, que diziam: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados dos seus antepassados, Aqui, queridos, quando o comentarista menciona aqui uma máxima, ele se refere ali a um ditado popular, que era comum entre os judeus, no qual ali eles acreditavam que os filhos estavam sofrendo pelos pecados cometidos pelos seus pais. Nós vemos que o povo judeu, mais uma vez, ao invés de assumirem ali as consequências dos próprios pecados, estavam transferindo a culpa
do que estava ali acontecendo para os seus pais, que foram, né, igualmente pecadores inconversos, né? Ou seja, que não se arrependeram dos seus pecados, mesmo sendo ali exortados pelos profetas do Altíssimo. Então, nessa lição, queridos, nós trataremos aí do tema da responsabilidade individual que nós temos aí diante de Deus, pois todos nós, queremos, teremos aí que prestar contas a respeito do que tivermos feito por meio do corpo. O ponto 1 da nossa lição, o tema aqui do ponto 1 é sobre a máxima usada em Israel. O subtópico de número 1 diz assim: uma máxima equivocada. O ditado popular, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, se baseava numa interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento do Decálogo. A maldição não é hereditária. Ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais. Veja a expressão, daqueles que me aborrecem. É um princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés. E isso é lembrado na história de Israel. Na verdade, queridos, quando fazemos a leitura desses dois textos aqui do Decálogo, né, do Êxodo, capítulo 20, versículo 5, e Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9, nós podemos ali perceber claramente, né, que se trata não de uma maldição hereditária, mas sim das consequências que os pecados dos pais podem gerar sobre a vida dos filhos, né? Vamos fazer a leitura desse texto sagrado? Portanto, aqui em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, diz assim: capítulo 20, versículo 5: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Percebam, queridos, que caso haja então conversão dos filhos a Deus, o pai aí faz com que essas consequências sejam anuladas, né? Vamos ler aqui a continuação desse texto, no versículo 6, que diz assim, ó: e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, se houvesse ali um arrependimento e mudança de atitude, queridos, essa maldição aí, esse juízo divino, não viriam ali para os filhos, né, que viriam ali na sequência. Subtópico 2, Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. A palavra profética em Jeremias é escatológica. A sessão de Jeremias, né, do capítulo 30 ao capítulo 33, é o livro da consolação, que não foi editado separadamente como Lamentações. Essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Esse oráculo está nesse contexto, como nos revela também a profecia no livro de Jeremias. É nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio popular. Mas a proibição anunciada por Ezequiel é imediata. Então, queridos, no capítulo 30 aí no capítulo 30 do livro do profeta Jeremias, Deus então manda o profeta escrever um livro, contendo ali as promessas de restauração para o povo de Judá e de Israel. Então é esse livro que o comentarista chama aqui de livro da consolação, né? O que o comentarista quis dizer, queridos, aqui é que dentre as promessas contidas no livro da consolação, nós podemos encontrar aí a menção de que o dito provérbio não seria mais mencionado entre os judeus e israelitas, pois Deus ali deixaria claro para eles, né, que cada um ali morreria como resultado do seu próprio pecado, né? Como o texto do livro da consolação era um texto escatológico, né? Ou seja, não aconteceria naquele momento, mas sim no futuro, né? Então significava que o dito provérbio deixaria de ser mencionado também no futuro.
Mas o comentarista aqui da lição também reforça, queridos, a ideia de que Deus estava aí proibindo a menção do provérbio imediatamente. Ou seja, a partir daquele momento estava proibido o povo pronunciar este dito popular, esse provérbio, né? Subtópico 3, o problema em nosso tempo. A doutrina das uvas verdes e dentes embotados, que predominou o imaginário popular de Israel, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas, conhecido como batalha espiritual. Essa parte do ensino é a conhecida extravagante doutrina da maldição hereditária. Quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo não pode se aplicar aos crentes, pois eles se tornam em uma nova criatura, pois as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Devemos orar e agir para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossas igrejas. Queridos, esse ensino aí da maldição hereditária surgiu nas igrejas neopentecostais e foi muito difundido aí no meio evangélico muitos anos atrás. Porém, quando olhamos aí com cuidado para o que a Bíblia ensina, tal ensino não se sustenta, né? Pois não encontramos aí embasamento bíblico para o tal. Conforme vimos aí em vários textos já lidos, né? As consequências dos pecados cometidos pelos pais atingiriam os filhos, melhor dizendo, se os mesmos aí fossem desobedientes a Deus, como seus pais tinham sido, né? Mas em havendo conversão dos filhos ao Todo-Poderoso, as consequências dos pecados dos pais seriam impedidas de serem aplicadas sobre a vida dos filhos convertidos. Mas infelizmente, queridos, muitos crentes acreditam nessa tal maldição hereditária. Mas é uma heresia. E o remédio contra a heresia, queridos, é a aplicação do ensino da verdadeira palavra de Deus para o povo. É o que precisa ser feito com a máxima urgência, antes que mais e mais irmãos aí caiam nessa heresia, nesse engano da maldição hereditária, né? Ponto 2 da lição, sobre a salvação para todos os seres humanos. Subtópico de número 1, a esperança para o pecador. Diz assim, essa ideia está muito clara no capítulo inteiro, que para não deixar dúvidas, Ezequiel afirma de maneira direta, reiterando diversas vezes com exemplos claros e ilustrações. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, para que ninguém se perca. E nisso o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento. Queridos, conforme temos tratado durante todo esse trimestre, o Todo-Poderoso, antes de executar juízo sobre os pecadores, eles dá aí oportunidade de arrependimento e conversão, como ocorreu com Judá, através ali dos ministérios dos profetas Jeremias e Ezequiel. Isso mostra que, conforme o comentarista aqui pontuou, há esperança de salvação para o pecador que se arrepende e se converte. Mas então por que nem todos se convertem? Se a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Também existe, queridos, um fato que nós não podemos aí deixar passar, que é a respeito do livre-arbítrio, A vontade de Deus é que todos se salvem, mas Deus aí deixa, queridos, por nossa conta, que possamos escolher se queremos seguir os caminhos de Deus ou se queremos seguir o nosso próprio caminho. E aí entra o nosso livre-arbítrio, de fazer a escolha. Cada escolha tem uma consequência. Se escolhermos seguir a Deus, ser obedientes a Deus, andar nos caminhos do Senhor, com certeza nós alcançaremos a salvação através do sacrifício de Jesus Cristo. Mas se nós escolhermos ser desobedientes a Deus, fazer as escolhas erradas na nossa vida, andar fora dos caminhos do Senhor, meus irmãos, dificilmente vamos encontrar salvação.
Mas nós vemos ao longo da história da humanidade que Deus sempre está disposto, né, a recuperar o relacionamento com o homem. E sempre deixou isso muito claro em todas as gerações, desde após a queda do homem no Jardim do Éden. A cada geração que se levantava se distanciava de Deus, mas Deus sempre estava disposto a recuperar esse relacionamento. E sabe por quê? Por causa do grande amor de Deus por nós. O amor que Deus sente por nós, meus amados, é inseparável. O apóstolo Paulo mesmo disse na sua carta aos Romanos que nada pode separar o amor de Deus por nós. Mas e o nosso amor por Deus? Será que também é inseparável? Será que nós só amamos Deus nas dificuldades e clamamos ao Senhor? Ou nos tempos de bonança, será que nós clamamos ao Senhor também? Ou deixamos Deus de lado? Pense nisso, meus amados irmãos. Subtópico de número 2. Refutando um pensamento fatalista. Tanto os exilados na Babilônia, como os que estavam em Judá e em Jerusalém, acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados dos pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Deus proíbe o uso desse ditado popular porque a responsabilidade é individual. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados de Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta. A palavra alma, nesse contexto, significa a própria pessoa. Aqui está no versículo 20, do capítulo 18. Diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Queridos, essa questão aí envolve desonestidade espiritual, né? O povo judeu não quis dar ouvidos às exortações para o arrependimento, vindas da parte de Deus, né, através dos profetas Jeremias e Ezequiel. E agora, queridos, estava transferindo a culpa pelo sofrimento que o atingia para seus pais. Esse procedimento deve ter aí irritado profundamente o Todo-Poderoso, que chegou aí a proibir o uso desse ditado entre o povo judeu, conforme já mencionamos, né? Essa atitude do povo, queridos, mostrou que os judeus estavam querendo se eximir da responsabilidade por seus atos. Todas as calamidades que atingiram o povo judeu não foram fatalidades, mas sim eram o resultado do comportamento idólatra e rebelde de todo o povo contra Deus. Então a palavra profética de Ezequiel foi como um chacoalhar, né, para que o povo despertasse daquela situação de cegueira espiritual. Eles precisaram ser alertados de algo que sempre foi uma lei espiritual, que a responsabilidade é individual. Cada um, queridos, é responsável pelos seus atos. Adão e Eva são responsáveis pelo pecado, porque eles cometeram pecado. E a consequência veio na vida deles. Na nossa também. A cada pecado que nós cometemos, meus irmãos, Deus nos perdoa, mas nós sabemos que a consequência vai vir. E nós temos que ter a responsabilidade que isso vamos ter que pagar aqui na Terra, né? Subtópico 3, duas situações. O profeta explica com clareza os oráculos divinos sobre a relação de Deus com os seres humanos. Se o pecador abandona sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade, iniquidade, se volta para Deus, tal pessoa é perdoada. E se fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Mas se pelo contrário o justo se desviar da sua justiça e cometer injustiça e iniquidade, conforme todas as abominações que faz o ímpio, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. É possível sim, queridos, o salvo perder a salvação temporariamente ou definitivamente.
Queridos, a misericórdia de Deus está aí na maior parte do tempo à disposição dos seres humanos. Se houver genuíno arrependimento e conversão, o Pai está pronto para perdoar e restaurar. Porém, como a salvação não é automaticamente permanente em nós, enquanto nós estamos nesse corpo corruptível, nós precisamos aí sempre estar em vigilância e obediência a Deus. Pois se pecarmos e não nos arrependermos, perderemos a salvação. Todos os dias, queridos, precisamos zelar pela nossa salvação. Não existe, biblicamente falando, o que alguns defendem, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Nós temos que diariamente combater o bom combate da fé, para podermos ser ávidos por dignos de alcançarmos a vida eterna. E vale a pena a luta, meus irmãos, vale a pena. Vale a pena o sacrifício, vale a pena renunciar ao pecado, porque o que Deus tem preparado para nós na eternidade, meus irmãos, não tem nem palavras para descrever. Vale a pena. Ponto 3 da lição. Sobre a reação de Israel. Subtópico 1, uma pergunta retórica. Na verdade, são duas perguntas. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? A pergunta retórica não espera a resposta. Trata-se de uma afirmação em forma de pergunta. É o que Javé afirma nessa passagem. Esses recursos estilísticos são frequentes nas Escrituras. Veja esses exemplos. Não é Arão, o levita, teu irmão? Êxodo capítulo 4, versículo 14. Não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder? Marcos 12, 24. Depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos, vem a conclusão. Os caminhos do Senhor são corretos e os do povo torcidos. Queridos, o que estava ocorrendo aqui é que os judeus não aceitaram ali as palavras do profeta Ezequiel, que os responsabilizou pelas calamidades que ocorreram em Judá e Jerusalém. Segundo Champlin, os judeus se consideravam inocentes, né? E passaram então a acusar Deus de ser injusto com eles, já que o profeta havia anunciado que não valeria mais o provérbio que trata da punição do pecado do pai sobre o filho. Então Deus os repreendeu novamente, apontando seus caminhos tortuosos, isso é, um pecado aí, em pecado, né, contra um pecado contra todo o poderoso. Deus mostrou para eles, meus irmãos, que eles estavam pecando há anos, há séculos, há gerações. E o juízo divino, apesar de ser anunciado por tantos e tantos oráculos, tantos e tantos profetas, tinha chegado. Não tinha mais aí como voltar atrás. Subtópico 2, sobre a justiça. Ezequiel deixa claro, mais que o sol do meio-dia, que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos. Esse atributo é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Romanos 2 e 6. Esse atributo se harmoniza com a santidade de Deus. A Bíblia declara com todas as letras que somente Deus é justo, considerando justiça como atributo, no sentido absoluto de perfeição. Deus é um juiz justo. Salmo 7, verso 11. Queridos, o nosso Deus, segundo o que a Bíblia nos diz, é justo e santo. Isso significa, queridos, que todas as determinações de Deus, incluindo as suas leis e ações, são baseadas na sua justiça. Deus não pode agir contra a sua justiça. O padrão ali, recompensa e castigo, foi o escolhido por Deus para aplicar às suas criaturas. Se formos então, queridos, obedientes, nós teremos recompensa.
Mas se nós formos desobedientes, caberá para nós apenas o castigo. Subtópico 3, o arrependimento, partindo para o final dessa lição. Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecador contumaz vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento sem resposta do povo. A resposta dada aos críticos deixa claro também que, mesmo o ímpio na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, tem o perdão. Todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus e não acusar o próprio Deus. Essa história se repete em nossos dias, porque é tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus. Aqui o comentarista está se referindo, queridos, à longanimidade de Deus, né? Que aguardou ali pacientemente pelo arrependimento do povo. O Pai ali, queridos, usou seus profetas para exortar o povo ao arrependimento, trazendo mensagens de juízo, mas que não foram aceitas pelos judeus. Então, queridos, como cristãos, nós temos a responsabilidade de anunciar quem é Deus para a humanidade, através da nossa própria vida. A Bíblia nos diz que não devemos ficar reclamando, mas sim nos arrependermos dos nossos pecados. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima lição, se Deus assim permitir.